A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do texto de Austin Sparks, texto intitulado como Companheiros. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu desejo enfatizar aquela expressão que participais da vocação celestial. Este é para o momento o propósito desta breve meditação, seu ponto focal. Mas, como se vê, decorre de uma continuação sugerida pelas primeiras palavras da sentença. Por isso, é matéria de comum conhecimento que esta carta aos Hebreus é cheia de comparações e contrastes. Há vários deles. Neste ponto, enfoca-se duas casas e duas pessoas responsáveis por e pertencentes a estas duas casas. Duas casas, como se percebe nas palavras imediatamente seguintes. De um lado, em primeiro lugar, a de Moisés, em que ele era fiel como um servo. Do outro lado, a casa de Jesus, na qual ele é filho e sobre a qual ele é cabeça. A palavra casa, é claro, é mais literalmente uma economia ou ordem de Deus nessa dispensação. Assim, de um lado há a casa terrena, do outro a celestial em contraste. De um lado a temporal, do outro o que veio pelo Filho de Deus, a espiritual. De um lado, como diz, a que veio por meio de anjos, do outro a que veio pelo Filho. A carta inteira tem esse objetivo, a superioridade, a grandeza da última sobre a primeira. Estas palavras com as quais o capítulo inicia nos dizem ou indica algo quanto à constituição desta casa celestial espiritual e tão mais superior. Faz isto usando as palavras, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Santos irmãos, são eles que constituem essa casa. A casa santa, portanto, é composta daqueles que foram separados de um sistema domínio e natureza para Deus, para uma outra ordem, separados do mundo, do pecado, da morte. Este é o sentido da palavra santos, separados. Irmãos, santos irmãos. Bonito título para a casa de Deus, a família dos santos, dos separados. Esta é a natureza superior desta casa. Gostaria de permanecer nisto, pois há muito dito sobre isto antes, sobre Cristo, cantando no meio de seus irmãos, e não se envergonhando em chamá-los de irmãos, dizendo, eu e os filhos que Deus me deu, e, assim por diante, tudo conduzindo a isto. Santos irmãos. A casa celestial, espiritual, é uma casa de irmãos e irmãs santificados. É uma família santa. Mas então chegamos ao ponto especial para este momento. A designação particular daqueles que são desta casa. Por isso, santos irmãos, que participais, uma tradução infeliz. No original, a expressão que participais é companheiros ou parceiros. Companheiros, a mesma palavra ocorre em Lucas 5:7, sobre os discípulos e os peixes. Fizeram sinais aos companheiros. Esta é exatamente a mesma palavra aqui, porque a mudaram para que participais
em vez de dizer por isto, santos irmãos, companheiros na vocação celestial? Há muitas designações na palavra de Deus a respeito dos servos do Senhor. Estamos familiarizados com escravos de Deus a respeito dos servos do Senhor. Falando como Jesus Cristo, ministros de Cristo, mordomos do ministério, cooperadores, e assim podemos ir adiante. Um grande número de títulos e concepções dos servos do Senhor na casa do Senhor. Mas aqui, esta é uma outra designação. E se pudermos capturar seu peculiar e particular sentido, veremos que ela vai um pouco além que muitas das outras. Praticamente, todos esses outros títulos trazem a ideia de responsabilidade delegada. Um servo, por exemplo, é encarregado em seu serviço com responsabilidade. A um mordomo lhe são confiados recursos, é algo delegado a ele. E assim, todos os outros títulos têm esta ideia embutida neles. Mas aqui está algo que vai além: companheiros. Companheiros na vocação celestial. Traduzido, companheiros com Cristo, e uns com os outros a respeito desta casa. Esta casa é um companheirismo, uma parceria. Estou bem certo, caros amigos, que vocês percebem quase todo dia a diferença entre um empregado e um parceiro. Todos percebemos isto, pois salta aos olhos em todo lugar. Estive numa casa durante esta semana enquanto este evento transcorria. Os empregados estavam trabalhando. Eles não relacionam o ir embora após o trabalho e deixar todas as luzes acesas. Eu vi um jovem pondo seu casaco para sair, deixando uma grande lâmpada acesa, e eu lhe disse: "Onde você vai?" "Para casa jantar." "Por que deixa a luz acesa?" "Oh, eu nunca pensei sobre isto." Veja, ser empregado é uma coisa. Eu é que senti a ofensa, pois partilharei as contas a pagar e tudo mais. Se tivesse sido um companheiro, um parceiro, um coproprietário, ele teria sido muito cuidadoso sobre a casa, sobre toda sorte de detalhes. Porque, como um companheiro, ele está envolvido em todas as contas a pagar. Há toda esta diferença. Parece simples, mas há toda esta diferença na casa de Deus entre empregados, servos num sentido, e companheiros. Percebendo que o companheirismo de que se fala aqui é de um tipo familiar, a família está em companheirismo sobre a casa, a economia, a ordem, uma responsabilidade familiar de parceria. É isto que temos aqui, uma responsabilidade familiar de parceria por esta casa. Isso traz a casa para bem perto do coração, não? Para uma preocupação legítima, um cuidado real, um ciúme verdadeiro. Estamos envolvidos como companheiros. Veja, as perdas serão as nossas perdas. Não são as perdas do patrão, do proprietário, de alguém para quem trabalhamos e que tem que arcar com isso. São nossas percas. Os ganhos são nossos ganhos. Estamos tão envolvidos nos assuntos desta casa que o que a toca nos toca, as perdas e os ganhos. Tudo que tem a ver com ela é um assunto da nossa própria vida, uma responsabilidade conjunta, porque, e é tremendo ouvir disso aqui, a casa de Deus é a nossa casa. Sim, é a casa de Deus e também é a nossa casa. De que casa somos? É dito que somos herdeiros de Deus e cordeiros com Jesus Cristo. Esta é a nossa casa. Somos coproprietários. Pertence a nós em um sentido espiritual. É parte de nós e somos comparticipantes em todos os interesses desta casa.
Enfatizo esta palavra, companheiros. Isto é, tudo o que desejo dizer, pense nisto. Isto convém muito. Penso que vai até o coração de tudo. Vai mesmo. É uma ideia linda. Não somos mais apenas empregados do Senhor, servos no sentido oficial ou profissional. Nós somos companheiros. Pense sobre os discípulos em parceria no lago. Tenho certeza de que o que afetava um bote afetava todos os parceiros. O que afetava um parceiro afetava os outros. Era uma parceria e a perda de qualquer parte era uma perda para todos. O ganho de qualquer parte era o ganho de todos. E quando o bote estava quase afundando pela abundância da pesca, eles não o guardavam para si como sua bênção. Eles sinalizaram aos parceiros e repartiam a bênção. Esta é a casa de Deus. Possa Ele justamente aplicar a nós o seu próprio entendimento nisto. Santos irmãos, companheiros na vocação celestial. Sacerdócio e vida. O que é um sacerdote? Ele não é um oficial ou um membro de uma casta religiosa, mas um homem que resiste à morte e ministra vida. O objetivo único e mais abrangente de todos os tempos, o grande propósito de Deus, de eternidade a eternidade, pode ser descrito na linguagem do Novo Testamento como vida eterna. Assim que o pecado entrou no mundo, surgiu a morte, e então os homens precisaram de um altar e do derramar de sangue a fim de que o pecado pudesse ser coberto pela justiça e a morte ser vencida pela vida divina. Com o altar, surgiu ali a atividade pessoal de um homem chamado de sacerdote, e assim, com o passar do tempo, tal serviço cresceu e cresceu até se transformar em um elaborado ministério sacerdotal. Como um poder ativo, a morte somente poderia ser detida, anulada e removida ao ter devidamente confrontada sua base no pecado. Daí, a necessidade do ministério sacerdotal de justiça, a justiça perfeita da vida incorruptível, expressa pelo sangue da oferta. Israel devia ser uma nação de sacerdotes, um povo baseado e fundamentado na própria justiça de Deus, e por isso, capaz de encarar a morte e derrotá-la. A igreja foi chamada para exercer este ministério. O próprio Senhor Jesus previu isto ao dizer, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Mateus 21:43. Mais tarde, Pedro explicou que os pecadores redimidos se tornaram participantes da vocação espiritual, sendo a nação escolhida, o sacerdócio real, devendo assumir a grande vocação de serem parte de Deus, ministros da vida na terra. Assim, nós descobrimos que, como membros do corpo de Cristo, nós temos um relacionamento com Ele, o grande sumo sacerdote, que é análogo àquele entre Adão e seus filhos, que participavam de seu trabalho sacerdotal. Na carta aos Hebreus, a qual trata deste assunto, nós temos uma espécie de Levítico neotestamentário. Nesta epístola, os crentes são denominados tanto de filhos como de santos irmãos, como se Cristo nos considerasse seus filhos. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2:13. Por meio de nós, portanto, como membros de Cristo, o grande trabalho sumo sacerdotal no céu deve encontrar expressão aqui na terra. Se nós perguntarmos qual é o significado do contínuo trabalho do Senhor como sumo sacerdote, a resposta é trazer vida sobre a morte, anular a operação e reinado da morte espiritual. O maior conflito da igreja é com a morte espiritual. Quanto mais espiritual um homem se torna,
mais consciente ele está da horrível realidade desta batalha contra o maligno poder da morte. Nenhum sacerdote ou levita do Antigo Testamento jamais tentou se tornar lírico sobre este assunto ou falar em linguagem poética, como se a morte fosse algo deste tipo de amigo. Não. Eles sabiam ser a morte a grande inimiga de Deus e de todos os seus interesses. Quando as Escrituras falam da morte como o último inimigo, isto não somente significa que é a última na lista, mas que é o inimigo derradeiro, a expressão completa de toda a inimizade. O efeito do sacerdócio é ilustrado repetidas vezes na palavra de Deus. Nós observamos a morte adentrando por causa do pecado, e então Deus intervindo com sua resposta de vida por meio do sacrifício de sangue. O sangue fala de uma justiça aceita e por meio disto o sacerdote estava habilitado a enfrentar a morte e vencê-la e ministrar vida. Finalmente, ouvimos falar do Senhor Jesus que encontrou a morte na concentração de toda a sua inimizade. Derrotou-a por meio do perfeito sacrifício de sangue da sua própria vida. E então, deu início à sua obra sacerdotal de ministrar vida aos crentes. O sacerdote é um homem que tem autoridade, embora seja espiritual e não eclesiástica. Ele tem poder com Deus. O apóstolo João fala do caso de alguém que cometeu um pecado que não leva à morte, e ele diz: pedirá a Deus que lhe dá a vida. 1 João 5,16. Esta referência revela que um crente que permanece na base da justiça pela fé por meio do sangue de Jesus pode exercer o poder do sacerdócio em benefício de um irmão que errou, e assim ministrar vida a ele. Certamente, não há ministério mais necessário na terra hoje do que este ministério tão vitalizante. Se nós ministrarmos verdades que não emanam vida, estamos desperdiçando nosso tempo. Deus não nos comissionou para sermos mero transmissores de informação sobre coisas divinas ou professores de moralidade. Ele nos libertou de nossos pecados para que pudéssemos ministrar vida a outros em virtude da autoridade sacerdotal. Vivemos em um mundo onde a morte reina. Diariamente, multidões são arrastadas por uma maré de morte espiritual. Por quê? Por causa da injustiça. Precisa-se da atividade daqueles que aceitaram suas responsabilidades sacerdotais, tanto pedindo vida para os outros, quanto oferecendo vida a eles por meio do Evangelho. Nós devemos ministrar Cristo, não meras doutrinas sobre ele, não meras palavras ou mandamentos, mas o impacto vital de Cristo em termos de vida. Assim, todo crente é chamado para se posicionar entre os mortos e os vivos, dando a resposta de Cristo para as atividades de Satanás. Não é de se admirar que o reino de Satanás esteve em guerra com Israel, pois a presença desta nação em um relacionamento correto com Deus proclamava efetivamente que o pecado e a morte não reinam universalmente no mundo de Deus, mas foram enfrentados e superados pelo poder de uma vida justa e incorruptível. No fim, Israel perdeu este testemunho e, por consequência, o ministério sacerdotal. A igreja surgiu, então, para dar continuidade a esse ministério, sendo não mais um povo localizado em uma terra, mas uma comunidade espiritual espalhada por toda a terra. Um povo cuja vocação suprema é manter a vitória de Deus sobre a morte, conforme o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? É o testemunho do triunfo da vida sobre a morte. Ele mesmo assim o descreveu a João: eu sou aquele que vive. Estive morto,
Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Este testemunho foi depositado na igreja e imediatamente os discípulos o apresentaram poderosamente entre as nações. Infelizmente, sobre vários aspectos, a igreja agora está falhando em sua vocação sacerdotal. Esse elemento vital da vida vitoriosa parece estar faltando. As cartas no início do livro de Apocalipse mostram que Cristo não estava satisfeito com as muitas boas atividades, trabalhos zelosos, ensinamentos corretos e persistência na ortodoxia das igrejas. Ele tentou chamá-las de volta à sua verdadeira tarefa de demonstrar o poder de sua vida vitoriosa em face de qualquer desafio. Que ministério nós queremos? Correr de um lado para o outro, assistindo conferências, dando palestras, apoiando o trabalho cristão? Tudo isso pode fazer parte, mas é de pequeno valor se não se encaixar no contexto da batalha sacerdotal contra a morte. Trazer o impacto poderoso da vida vitoriosa de Cristo para enfrentar o desafio da morte. O livro de Apocalipse deixa claro que tal testemunho provoca a animosidade de Satanás, mas tal inimizade deveria ser um elogio para nós, pois significa que nossa vida está realmente fazendo diferença para Deus. O dia em que você ou eu não mais estivermos envolvidos na batalha espiritual será um dia ruim, pois significará que perdemos nossa verdadeira vocação e não estamos mais provendo um desafio real para a morte espiritual, mas estamos fracassando no que tange ao ministério sacerdotal. Por outro lado, o antagonismo doloroso das forças do mal pode ser uma prova clara de que nós estamos verdadeiramente servindo como sacerdotes. Teste todas as coisas pela vida, a vida que é vitoriosa sobre o pecado, a vida que liberta das cadeias, especialmente da cadeia do medo, a vida que se expressa por meio do amor por pecadores necessitados. João não apenas nos encoraja a orar por vida, mas nos assegura que Deus a dará em resposta a tal oração. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Nós não devemos fracassar em nosso ministério sacerdotal. Finalizamos aqui a leitura desse texto de Austin Sparks, texto maravilhoso, intitulado como Companheiros. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Que Deus te abençoe poderosamente com vida e vida de Cristo.